Olá, você acorda várias vezes à noite para urinar, sente uma sede que parece não passar com nada, está mais cansado, sem energia, mas acha que é só o estresse do dia a dia? Mas e se o seu corpo estiver tentando te alertar sobre algo mais sério? Hoje eu vou te mostrar os sinais e sintomas que o seu corpo pode estar dando, sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem ser os primeiros alertas do diabetes. Eu sou o Dr. Rodrigo Bomeni, eu sou médico endocrinologista formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, trabalhei por diversos anos no Hospital das Clínicas e no Hospital Albert Einstein e hoje atendo meus pacientes de forma presencial e online no mundo todo. Aqui no canal você encontra conteúdos completos baseados em evidência científica, mas apresentados de uma forma acessível, direta e transformadora para a sua saúde. Em primeiro lugar, o que é diabetes? O diabetes é uma condição metabólica, uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, ou seja, pela intolerância à glicose. E existem diferentes tipos de diabetes que eu abordo com mais detalhes em outros vídeos. Mas vamos lá, um breve resumo. O que é o diabetes tipo 1? Geralmente é aquele diabetes diagnosticado na infância ou adolescência. É uma doença autoimune, ou seja, o corpo produz anticorpos que destroem as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. O tipo mais comum de diabetes é o diabetes tipo 2. Ele é o mais comum, surge geralmente na idade adulta, mas está aparecendo cada vez mais cedo, inclusive em adolescentes. Ele está relacionado diretamente à resistência à insulina e ao excesso de peso. O corpo ainda produz insulina, mas ela não funciona corretamente. Temos também o diabetes estipulada. É uma forma de diabetes autoimune, ela é mais lenta, a progressão é mais lenta, muitas vezes é confundida com diabetes tipo 2 e tem um tratamento específico. Eu abordo esse tipo de diabetes em outro vídeo. E além disso, o diabetes gestacional, que é bastante comum, que é aquele diabetes que aparece durante a gravidez. Se você ainda tem dúvidas sobre os tipos de diabetes, como eu disse previamente, tem um vídeo completo aqui no canal explicando cada um deles. Hoje, nesse vídeo, vamos focar principalmente nos sinais e sintomas do diabetes. Quais são os sintomas iniciais? O diabetes tipo 2, principalmente, pode levar anos para ser diagnosticado. Ele costuma iniciar com sintomas discretos que parecem normais, como um cansaço, um aumento da sede, uma mudança na visão, uma visão mais embaçada. Mas esses sinais são, na verdade, o corpo pedindo ajuda. E quanto mais cedo a gente escuta esses sinais, quanto mais cedo a gente percebe, maiores são as chances de evitar as complicações. É importante ressaltar também que muitas vezes no início da doença não existe nenhum sintoma e por isso quando houver a suspeita pela presença de fatores de risco como o excesso de peso ou sinais de síndrome metabólica, realizar o rastreamento para o diagnóstico do diabetes se faz necessário mesmo na ausência de sintomas. Agora, em relação aos sinais e sintomas, você sente sede constante, tem urinado com mais frequência, inclusive à noite? Isso acontece porque, com a glicose elevada no sangue, o rim tenta eliminar o excesso de açúcar pela urina e nesse processo leva junto muita água e por causa disso a pessoa acaba urinando em maior quantidade. O resultado, você urina demais e pode até chegar a desidratar e sente sede o tempo todo. Com menos água no corpo vem o cansaço, um cansaço que não melhora com o descanso, a energia simplesmente não volta. Outro sintoma muito comum do diabetes descompensado é a visão embaçada. A glicose alta altera os líquidos do olho e afeta o cristalino, a lente natural da nossa visão. Você pode perceber a visão nublada, meio borrada, como se os óculos estivessem sujos. Às vezes achamos até que é hora de trocar as lentes, mas o problema pode estar no açúcar alto no sangue. Algumas pessoas também relatam perda de peso rápida, mesmo comendo mais do que o habitual. E não é só fome, é uma fome constante e diferente. O corpo está faminto por energia. Mesmo com a glicose alta no sangue, essa glicose não consegue entrar dentro da célula. É como se as células estivessem trancadas e por causa disso, esse sentimento, esse sintoma da fome constante. Esses sintomas são um sinal de alerta. Mas como são
comuns, muitos acreditam que é só o estresse, calor, excesso de trabalho e não investigam a causa a fundo. Existem alguns sintomas que são mais evidentes e não investigam. Com o tempo, se nada for feito, surgem sintomas mais claros e até complicações relacionadas ao diabetes. Ao deitar à noite, seus pés podem parecer estar pegando fogo, sente formigamento, dor ou dormência. Isso pode ser a neuropatia diabética, uma complicação que começa com sensações sutis e pode evoluir para a perda completa da sensibilidade. A glicose em excesso danifica os nervos e o corpo começa a dar sinais, às vezes sinais dolorosos, às vezes sinais silenciosos, como a perda da sensibilidade. Você, por exemplo, tem infecções urinárias com frequência, candidíase de repetição, infecções de pele, pés e unhas que não cicatrizam facilmente e rapidamente, fungos e bactérias adoram açúcar e com a glicemia alta encontram o ambiente ideal para se multiplicar. Cortou o pé, um machucado pequeno, mas passa dias, semanas e ele continua lá sem cicatrizar, esse é um sinal clássico do diabetes. A cicatrização lenta indica que os vasos sanguíneos e o sistema imunológico de reparo do corpo estão gravemente comprometidos. Essa ferida ainda pode se infeccionar com alguma bactéria com mais facilidade, e isso é um sinal de alerta ainda mais forte. A pele do paciente com diabetes também emite sinais. Aparecem manchas escuras no pescoço, nas axilas, na virilha, ou seja, nas áreas de dobras, um aspecto mais aveludado, como se fossem sujeira. Isso se chama acantose nigricans e é um dos primeiros sinais visíveis da resistência à insulina, o ponto de partida do diabetes tipo 2. A perda de massa muscular também é comum no diabetes, o que pode gerar fraqueza e sensação de cansaço físico crônico. Inclusive, a incidência de sarcopenia é muito mais alta em pacientes com diabetes. Existem alguns sintomas do diabetes que são mais frequentes à noite, que a gente chama de sintomas noturnos. Fique atento a esses sintomas que aparecem à noite. Urinar 2 ou mais vezes durante a madrugada, pés queimando ou formigando quando você estiver deitado, cãibras nas pernas, fome intensa mesmo após o jantar, suores noturnos inexplicados, fadiga ao acordar mesmo após horas de sono, uma visão embaçada à noite, boca seca ou mau hálito matinal com cheiro de fruta ou cetona e sensação de pernas inquietas ao deitar. Esses sinais podem indicar que a glicemia já está descontrolada, mesmo que durante o dia tudo pareça normal. Como diferenciar do dia a dia? É claro que sede, cansaço e fome podem acontecer com qualquer pessoa, mas no diabetes a sede é exagerada, mesmo após beber muita água. A urina é frequente, inclusive à noite você levanta para urinar mais de 2 vezes à noite. O cansaço não melhora com descanso e a fome aparece mesmo sem necessidade fisiológica, muitas vezes com perda de peso. O paciente relata que está comendo mais, mas mesmo assim ele perde peso. Crianças e adolescentes merecem atenção redobrada. No diabetes tipo 1, os sintomas costumam ser mais intensos e rápidos. Então, aquela criança que não fazia xixi na cama passa a fazer xixi na cama. Ela apresenta um emagrecimento mais rápido, fadiga, irritabilidade, fome, sede exagerada e um hálito cetônico, um hálito ruim. Se esses sinais surgirem nos seus filhos, procure atendimento médico com urgência. Existe uma complicação muito grave no diabetes tipo 1 que se chama cetoacidose diabética, e quanto antes você realizar o diagnóstico, menor a chance dessa complicação aparecer. E o diabetes gestacional? Durante a gravidez, o diabetes pode ser assintomático, mas isso não significa que ele não exista. Por isso existe o rastreamento pré-natal, que é essencial para você fazer o diagnóstico de diabetes naquela futura gestante que não sabe que tem diabetes, e da mesma forma durante a gestação, entre a 24ª e 28ª semana de gestação, está indicado a realização do teste de tolerância oral à glicose para realizar o diagnóstico de diabetes gestacional. Agora, os sintomas do diabetes são só a
a ponta do iceberg. Quando os sintomas aparecem, o metabolismo já está profundamente alterado. O pâncreas já está se esforçando ao máximo, muitas vezes já com alguma disfunção. A resistência à insulina já está instalada e muitas vezes metade da função do pâncreas já foi comprometida. Ou seja, o diabetes já começou anos antes, mas só agora ele está se manifestando. Existem alguns sinais metabólicos que aparecem antes mesmo dos sintomas. Mesmo antes da glicemia subir, o corpo já emite alertas. São os sinais da síndrome metabólica ou da resistência à insulina, como um aumento da gordura abdominal, um aumento da pressão arterial, triglicérides elevados, um HDL mais baixo, a presença de gordura no fígado, aumento do ácido úrico, da ferritina. Se você tem 3 ou mais desses achados, o diabetes pode estar mais próximo do que você imagina e por causa disso é extremamente importante investigar. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino exatamente quais são os melhores exames para você realizar o diagnóstico do seu diabetes precocemente. Agora, o que fazer se você se identificou com esses sinais e sintomas? Se você percebeu um ou mais desses sintomas, não ignore. Eles não significam necessariamente que você tem diabetes, mas indicam que você precisa investigar para afastar essa suspeita. Peça orientação médica e solicite exames simples, como a glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada, um perfil lipídico. Você pode realizar um teste de tolerância oral à glicose, idealmente com a dosagem de 1 hora, porque é a forma mais precoce que você tem de realizar o diagnóstico do diabetes. E, se necessário, preencha o questionário do Find Risk, que avalia o risco de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Agora, nem tudo é ruim, existe a boa notícia. Quando o diagnóstico do diabetes tipo 2 é precoce, o tratamento é muito mais simples e, mais do que isso, o diagnóstico precoce permite que você coloque tanto o pré-diabetes como o diabetes tipo 2 em remissão. Em muitos casos é possível reverter o quadro com mudanças no estilo de vida, com uma alimentação com menos carboidrato, com mais proteína, facilitando a perda de peso e a reversão da resistência à insulina. Além disso, a prática de atividade física, tanto resistiva para ganho de massa muscular, quanto atividade física aeróbica, é fundamental. Mas tudo começa aprendendo a escutar os sinais e os sintomas que o seu corpo te dá. Agora, as 10 dúvidas mais comuns sobre os sintomas do diabetes. Primeiro, sede constante é sempre diabetes? Nem sempre, mas se vier acompanhada de urina frequente e cansaço, deve sempre ser investigada. Segunda pergunta, cansaço por estresse pode ser confundido com o do diabetes? Sim, a grande diferença é que o cansaço do diabetes ele é mais profundo e persistente e não melhora com uma noite de descanso. Terceira pergunta, diabetes tipo 2 sempre dá sintomas? Não, pelo contrário, mais da metade dos casos são assintomáticos. Você faz o diagnóstico somente através do rastreamento dos exames. Então, se você tem fatores de risco para ter diabetes tipo 2, como eu mencionei, aqueles sinais de síndrome metabólica, é muito importante que você faça o rastreamento correto do diabetes. 4. Só gordura abdominal já pode indicar pré-diabetes? Sim, a gordura visceral é um dos principais marcadores de resistência à insulina e a presença de gordura no fígado é um forte sinal de que você já pode ter pré-diabetes ou até mesmo diabetes tipo 2. 5. Manchas no pescoço podem ser sinal de diabetes? Sim, a acantose nigricans é uma pista precoce de resistência à insulina e, como a gente sabe, a origem do pré-diabetes e do diabetes tipo 2 é justamente a resistência à insulina associada a uma falência do pâncreas. 6. Criança urinando na cama pode ser diabetes? Sim, se for algo novo, com emagrecimento e sede exagerada, é importantíssimo que se suspeite de diabetes tipo 1. Sétima pergunta, visão embaçada pode ser um sintoma inicial do diabetes? Pode, a glicose alta altera os líquidos oculares e a visão pode ficar embaçada. Oitava pergunta, formigamento nos pés é sempre neuropatia diabética? Nem sempre, algumas deficiências vitamínicas também podem causar esse formigamento, mas se for bilateral, noturno e progressivo, é um sinal muito típico de neuropatia diabética.
Nona pergunta, fome exagerada é comum no diabetes? Sim, o corpo não consegue usar a glicose como fonte de energia, ele sente falta de energia e a resposta é essa fome exagerada. E 10ª pergunta, posso ter diabetes sem nenhum sintoma? E a resposta é sim, por isso o rastreamento é tão importante. Agora uma mensagem muito importante, você não precisa esperar os sintomas se agravarem para agir, para buscar ajuda. O corpo fala e agora você já sabe como escutar esses sinais. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar passando por isso sem saber. Quanto antes essa pessoa souber que pode ter diabetes, quanto antes ela realizar o diagnóstico do diabetes, maior a chance dessa pessoa não ter complicações relacionadas ao diabetes e, mais do que isso, maior a chance dela poder reverter o pré-diabetes ou o diabetes tipo 2. Aqui nesse canal, toda semana você aprende a cuidar da sua saúde com consciência e informação confiável, baseada em evidência científica. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!